Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres Inspiradoras. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, ela que é uma mulher de liderança, uma mulher de fé, que tem impactado muitas vidas através da mensagem de Jesus e seu próprio exemplo. Minha pastora amada, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Seja muito bem-vinda, pastora Amém, Aline, Ivadete. amém. Que bom estar aqui com você hoje. A honra é toda nossa, pastora Ivadete. Hoje nós vamos falar sobre fé, sobre o ministério pastoral, ela que tem aí uma história que realmente nos inspira. Pastora Ivadete, a senhora nasceu num lar cristão? Como é a vida da senhora, assim, o início com Jesus? Não, Aline, eu não nasci num lar cristão, né? Meus pais não eram evangélicos. Ao contrário, meu pai, ele era católico e detestava pastor, Olha, evangélicos, né? sim, E a gente sempre ouvia isso. Mas eu me inspirei muito nos meus avós, porque sim. eles eram evangélicos, né? Eles sempre foi da igreja Assembleia de Deus de Madureira, ali numa cidade chamada Radiolândia. Hoje eles não estão mais na terra, estão com Jesus. Amém. Então, através da vida deles, me inspirou. Mas Jesus me chamou muito jovem. Ele me chamou É, muito jovem, mesmo que eu não nasci no lar evangélico, mas sim. eu aceitei Jesus com a idade de 7 para 8 anos. Nossa, muito jovem Muito mesmo. jovem. Criança, né, pastora? Criança. Eu fui convidada, né, pelas minhas primas a participar de um culto evangélico. Nessa época a gente morava, os meus pais moravam no Pará, na Sim, cidade de Rio Maria. E eu fui. Aí quando eu cheguei lá, também era uma igreja da Assembleia de Deus na época, né? sim. E o pastor convidou quem queria aceitar Jesus. Eu lembro como hoje, marcou minha vida. Que E naquele lindo. momento, ele falou: quem quer aceitar Jesus, levanta sua mão. Eu lembro que eu levantei minha mão e eu fui com a mão erguida até lá no altar. E aceitei Jesus como Salvador, e algo que marcou minha vida quando eu cheguei em casa, minha mãe era costureira, ela costurava minhas roupas, né? E eu dizia assim: mãe, quando a senhora vai fazer meus vestidos, faça de manga, porque agora eu vou usar só de manga, viu, mãe? Olha que Mas é gracinha. como eu falo, Aline, isso não é uma doutrina, isso aí é algo Sim, que veio do meu coração, que entendo. até hoje eu carrego isso dentro de Sim, mim, né? Mas não é doutrina, é a minha vida, é a minha maneira e a maneira que o Espírito Santo trabalhou no meu coração naquela idade. E desde a idade de 7 anos, nunca deixei Jesus, porque que logo minha mãe lindo. também veio aceitar o Senhor Jesus, né? Como Salvador na Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas eu tenho uma história com o Senhor, assim, muito linda, desde a gestação da minha mãe, né? Sim, a senhora pode nos dar detalhe dessa história? É sempre bom Posso. ouvir. Então, quando a minha mãe engravidou, ela sofreu eclâmpsia, né? Quase morri. O médico disse que talvez eu estaria morta, mas graças a Deus deu para me salvar. Jesus permitiu Já que eu tinha chegasse na Terra, propósito, né? sim, Porque ele já tinha um propósito na minha vida. verdade. Quando eu tinha ali para os 3 anos de idade, eu sofri paralisia, né? Uma paralisia Nossa, infantil, facial. Sabe sim, que foi uma paralisia muito severa, porque além dela ter atingido toda a minha face, minha boca era toda torta para um lado, ela atingiu as minhas pernas, atingiu as minhas mãos, era toda torta, minha boca toda torta para um lado. E isso nossa, que é assim, hoje eu vejo o cuidado de Deus, porque os meus pais não eram evangélicos, mas os meus avós eram, né? sim, E minha avó, na época, pediu permissão para meu pai. Eu era a única filha na época, não tinha meus irmãos ainda. E meu pai estava muito abalado, minha mãe estava muito abalada também com tudo isso. Eu estava internada, os médicos disseram que talvez eu não ia andar, porque foi muito severo, além de ser parcial, passou também para a minha coluna, né? nossa, muito Então foi sério. muito sério. Mas naquele tempo a minha avó conhecia Jesus e pediu permissão para meu pai levar um pastor, né? Lá onde eu Olha, estava, já a semana internada, e esse pastor, minha mãe conta, né, sim, que quando ele chegou lá, ele chegou com um óleo ungido, e ele me ungiu, ele ungiu minhas pernas, ungiu meu rosto, que era todo torto para um lado, e quando me ungiu, ele profetizou, e ele disse: olha, a sua filha, ela é ungida, ela é nossa, que ungida, lindo. Ai, eu e fico ela não vai emocionada. ficar da forma que está, não, ela vai se levantar, e Deus vai usar muito a vida dela como profeta e como pastora. Então, aquele dia eu recebi essa profecia. E aí, a minha mãe, realmente, depois da unção, eu Sim, passei a andar, eu passei a movimentar,
o meu rosto ele foi voltando ao normal. Então a senhora viveu um milagre. Eu vivi o milagre. Os médicos, a junta médica na época, disse que eu vivi um milagre, porque era para ficar uma sequela bem pesada, talvez de ter um pé torto, a mão torta, não só a boca, né? O rosto. Sim. Então, eu não, saí de lá andando, as minhas mãos voltaram ao normal e o meu rosto voltou. Hoje eu tenho uma pequena sequela que o Senhor disse que deixou para que eu pudesse ver o milagre. Sim, Muitas vezes quando eu vou ao médico, o médico pergunta se eu sofri algum AVC, quando ele olha o meu rosto, vê algum, eu falei, não, isso aqui foi uma paralisia facial, mas para mim não é nada, porque Jesus me levantou, eu sou um milagre dele. Isso era um milagre. Nossa, que história que realmente emociona a gente vendo o poder do Senhor, né, na vida da senhora. Então, desde muito pequenininha, já teve esse encontro, vamos falar assim, com Jesus. Mesmo que eu não nasci no lar evangélico, mas já havia ali um projeto de Deus. Minha avó orava muito, né? E então, depois de tudo isso, minha mãe veio aceitar Jesus na Igreja do Evangelho Quadrangular, em Anápolis, né? E aí, quando ela aceitou, eu passei a congregar na Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí fui crescendo na presença de Deus. Eu nunca fui do mundo. Você não teve nenhuma experiência não secular? Tenho experiência, não. Não tenho experiência lá fora, não. Minha vida foi... Eu cresci realmente dentro do Evangelho da Palavra de Deus. Nossa, que tremendo. Um privilégio, né, pastora Ivadete, crescer dentro, né, já seguindo a palavra do Senhor, servindo a Jesus. E a senhora poderia nos falar como foi essa caminhada de fé até se tornar pastora? É muito lindo, porque desde que eu estava dizendo que eu aceitei Jesus, eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 10 anos de idade, né? Com 12 eu me batizei nas águas. Então, assim, eu tive uma experiência desde a minha infância. Eu tinha uma visão muito aberta, a visão minha se abriu desde criança. Desde criança. Eu via a presença de anjos, eu via céus abertos. Muitas vezes eu estava assim, no quintal da minha casa, eu olhava para o céu, eu via faixa escrito nitidamente com os olhos abertos. Jesus está voltando, viu, Ivadete? Jesus está voltando. Nossa, então, assim, a visão sempre foi aberta. Então, sempre eu tive uma experiência assim, muito forte com o Espírito Santo, o cuidado dele com a minha vida, nos detalhes da minha vida, da infância, da adolescência, até onde eu estou, até aqui. Cada detalhe é revelado pelo Espírito Santo. Então, ele comunica muito. Então, a minha infância foi com Jesus, a minha adolescência foi com Jesus, né? E até chegar as promessas se cumprirem, né? O Senhor começou a me usar na palavra, eu tinha 15 anos de idade. Primeira palavra que eu ministrei foi num culto de jovem da Igreja do Evangelho Quadrangular, e que eu preguei foi lá em João 3:33, né? Então, assim, foi muito lindo. Depois fui falar do amor de Jesus, e eu lembro até hoje como foi a pregação. E daquele dia em diante, o Senhor começou a me usar. E também com os dons espirituais. Eu via muito nítido a vida das pessoas. Muitas vezes eu entrava num lar, assim, ainda jovem, né? 15, 16 anos. E a minha vida, Aline, inteira foi sim participar das orações. Quando eu ficava com a minha avó, eu ia para o círculo de oração. Ela morava na cidade menorzinha, chamada Radiolândia, morava em frente à igreja, então ela participava muito das horas, círculo de oração às 3 horas. Eu estava junto. Na igreja quadrangular tinha oração sábado, eu estava lá junto. Então, assim, eu cresci. Então, a senhora cresceu nesse meio pentecostal, né? Pentecostal. E no meio de profetas. Profetas que eu digo que é aqueles que têm os dons espiritual, dom profético, de profecia. Então, eu cresci vendo Deus usar elas de uma forma, assim, muito especial. Eu lembro de uma experiência que eu passei, porque muitas vezes a gente é jovem e vê os outros jovens, assim, apesar que eu não era influenciada, nada me influenciava a fazer coisas erradas. Certo. Né? Mas eu lembro de uma vez, muito interessante isso, ficou gravado dentro de mim. Na época, meu pai trabalhava fora e eles ganhavam aqueles galão de vinho. Até hoje, não sei se as pessoas... época de Natal, bem grande, sabe? E eu lembro que eu estava em casa e eu nunca tinha experimentado um vinho. Isso foi a primeira vez que eu toquei em vinho, né? Sim. E eu tomei um copo de vinho gosto da uva mesmo, só porque ele tinha álcool, né? E eu tomei naquele dia. Aí, no outro dia, eu fui para oração, no sábado. Fui para oração, né? Meu pai costumava abrir, muitas vezes ele vendia, que ele ganhava da firma onde ia trabalhar. Quando eu entro na roda para orar, tinha uma irmã lá que é usada muito com os dons espirituais, ela está até na glória,
Jesus usou muito ela para falar comigo, cumpriu tudo. E então, naquela que eu comecei a orar, ela apontou o dedo, o Espírito Santo usou ela foi onde eu estava. Sim. E falou comigo assim, você é separada. Eu vi o vinho que tu tomou, não é para tomar vinho. Nossa, foi uma experiência muito profunda, uau, sabe? sim, Então, entendo. assim, eu olho a palavra de Deus, né? É tão tremendo. O Senhor falou isso com Meu Sansão, Deus. pena que Sansão não obedeceu, mas também falou. E aquilo estremeceu. E eu estava com os meus 14, 15 anos, e aquilo me Nossa, estremeceu por dentro, porque era uma sim, realidade, né? olha, E aquela hora que eu ouvi que aquilo, nunca experiência. mais, Nunca mais. mais, Não, não. nunca mais Nunca colocou toquei, porque nenhum. era um vinho comum, Sim, né? sim. Porém, falou dessa forma. E aquilo mexeu muito comigo, né? Então, assim, o Senhor sempre requer, assim, quando ele separa alguém, não é todos, mas ele sempre vai, quanto mais ele usar, Quanto mais mais ele usa, mais ele vai pedir renúncias. vai pedir renúncias. Entendo. Não tem como Nossa. você ser usada por Deus e não ter renúncias. E não ter renúncia. Não. Então, olha que interessante o que a pastora está dizendo. É para ter uma vida com o Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas querem ser usadas, querem ter o dom. Só que também requer o quê? Um preço, como ela está dizendo. Né? Que o Senhor requereu dela. Por exemplo, não pode tomar vinho. Né? Deve ser tantas outras coisas, né, pastora? Só ela sabe na intimidade com o Senhor. Então, né, uma vida com Jesus não tem como o Senhor nos usar se de fato a gente não renunciar. Né? Abrir mão de coisas da carne para servir ao Senhor e ser, né, um instrumento dele. Nossa, pastora, que histórias inspiradoras, né? Edificante demais. Está sendo maravilhoso ouvir a senhora. E aí a senhora já, desde adolescente, começou a pregar com 15 anos. E como que foi, assim, para chegar no momento, a senhora recebeu uma palavra de que iria ser pastora? Como foi? Então, tem toda uma história com o Senhor. Minha vida, ela foi realmente ditada pelo Senhor, né? Depois dos 15 anos, eu comecei a participar dos cultos jovens, tinha trabalho, tudo. Logo veio o meu casamento também, que foi profetizado, foi algo assim muito lindo da parte de Deus. Nossa. Quem crê, amém. Quem não crê, amém também, sim, né? Sim. A palavra diz que os sinais acompanham os que creem. E eu creio, sempre amém. creio no que Deus fez com a minha vida. Então, tudo foi preparado pelo Senhor também. E quando eu me casei, logo que fez mais ou menos um ano e pouquinho, um ano que eu tinha casado, logo eu recebi uma profecia, né? Também eu estava em casa nesse dia e eu recebi uma visita de um vaso de Deus. Um vaso muito usado, que é esse que já foi para a glória também. E eu lembro que ela chegou em casa, na minha casa, ela falou, vim aqui entregar um recado de Deus para você, Ivandete. Eu falei, amém, vamos orar. E a gente foi orar. E foi quando o senhor usuário falou assim, vou te levar para uma cidade pequena e você vai ser pastora. E eu levei um susto muito grande. Por quê? Porque eu nunca pedi para ser pastora. É mesmo? A senhora não tinha assim, esse desejo? Porque às vezes fala, eu quero ser. Não, nunca tive desejo, nunca pedi, eu sempre fui auxiliar. Né? Entendo. Eu sempre gostei de orar para as pessoas, tudo, mas pastora nunca passou pela minha mente que o senhor um dia poderia me chamar para ser pastora. E eu lembro quando falou, eu até coloquei a mão no meu coração e falei, pastor, ela falou assim, Deus vai te levar para uma cidade pequena e essa cidade foi preparada para você levantar a igreja naquele lugar. Quando você chegar lá, você não vai ser muito bem recebida pelos homens. Nossa, dessa forma. Meu Deus. Mas fique tranquila, porque eu estou contigo. Amém. E daquele dia que ela falou para mim, eu comecei a orar, a buscar o Senhor, realmente é aquilo que Ele estava querendo na minha vida, né? Sim. E logo foi confirmações. Aí logo veio uma oportunidade da Igreja Evangélica Quadrangular, que eu amo o ministério que Jesus me colocou. Sim. E convocou os obreiros, né? Que quisesse vir para fora, que tinha uma cidade chamada Alexânia, e que eles precisavam de um obreiro, né, para vir pastorear. Aí foi quando o Espírito Santo falou, é essa cidade. Eu falei, que Alexânia? Onde é Alexânia? Onde fica isso, meu Deus? E eu louvo o Senhor porque Ele me deu um companheiro que entendeu o propósito de Deus na minha vida, né, que é o meu esposo. Ele trabalhava, eu só tinha Joelma na época, bem novinha. Mas ele disse, se Deus falou com você, vamos embora. Né? Nossa, então a senhora abriu mão de tudo, né, da família da senhora, que é de Anápolis, né, e veio para Alexânia debaixo dessa palavra de Deus. De tudo, abri mão de tudo. Eu morava próximo às minhas sogras, minhas cunhadas, minha mãe, meus irmãos, tudo, uma nova vida. Eu lembro que o Senhor usou esse vaso e falou comigo assim, olha, o caminhão já está à porta, coloca suas coisas e vá, né? E quando o ministério me chamou, falou que tinha aqui
oportunidade de abrir a igreja quadrangular aqui, e o senhor falou que era aqui, né? Sim. Então eu coloquei as Então coisas... foi específico que era essa que era cidade. essa cidade. Quando falou o nome, o senhor falou, é essa cidade. Porque foi falado o nome da cidade numa reunião de obreiros, né? Entendo. Isso, foi falado o nome de duas cidades. Sim. E essa foi a Alexânia, o senhor falou, é Alexânia. E eu levantei chorando e falei, eu vou para Alexânia. Nossa! Meu pastor na época me achou muito corajosa. A senhora tinha quantos anos na época? Quando eu vim para cá, Sim. eu estava mais ou menos com 40 anos, porque Sim. eu estou aqui já há 25 anos, né? Uau! Então eu vim bem jovem para cá, Sim. né? Hoje já vou fazer 53 anos, né? Nossa! Então assim, bem jovem mesmo. E eu achei interessante que um dos sinais que o senhor me deu quando eu chegasse na cidade era não seria muito bem recebida pelos homens. E outra coisa, que muitos iam olhar para mim e falar assim, mais um, ela não vai dar conta de ficar aqui nessa cidade, é muito jovem. Olha. E o interessante, Aline, que quando eu cheguei aqui foi o que eu ouvi. Cumpriu. Exatamente o que o senhor já tinha falado. Uhum. E a dificuldade, quando o senhor falou com os homens, não está falando dos ímpios, está falando daqueles que servem a Deus, porque eu sou mulher. Né? Então, existe nessa barreira, né, pastora? Barreira, por ser mulher, até hoje a senhora enfrenta, então? A gente enfrenta. Na cidade hoje, já quebrou mais porque Deus mostrou que Ele está comigo, né? Glória a Deus, está comigo. Verdade. Então, aí há uma diferença. Mas tem pessoas que têm isso, né? Mas eu não importo com isso, não. Sim, eu conheço quem é que me chamou, quem ordena na minha vida, é isso que me interessa. Isso que interessa. Nossa, pastora, hoje a senhora é líder, né, de uma grande igreja, sede, né, em Alexânia, da Igreja do Evangelho Quadrangular. A senhora também, né, lidera, tem outros pastores que estão à frente de 2 congregações, e a senhora pensa em plantar novas igrejas em Alexânia? Sim, eu pretendo levantar mais 3 congregações em Alexânia. Mais 3 congregações, glória a Deus, alcançar outras vidas. Porque Alexânia é grande, é grande, né? realmente. Já, o tempo que eu estou aqui já tem vários lugares. E uma estratégia que o senhor sempre falava no meu coração é colocar em bairros distantes que as pessoas têm dificuldade de vir. Sim, né? sim. Então, eu estou esperando o momento certo, mas já está no projeto, sim, pelo menos mais 3. Mais 3 igrejas. Amém, amém. Pastora, atualmente nós estamos assim vivendo, a senhora até falou desse dom profético, né, que a senhora nasceu, que Deus usa, e eu sou prova disso. A senhora não vai lembrar, mas eu gostaria de falar algo que marcou a minha vida. A minha decisão por Jesus foi num dia que eu estive na igreja a primeira vez. Eu entrei na igreja, estava passando por uma situação e Deus usou a senhora tremendamente lá do altar. Eu lembro como se fosse hoje, né? O Senhor tomou a boca da senhora e falou: você de branco aí, você. E eu achando que era outra pessoa, não é você mesmo. E ali o Senhor usou a boca da senhora para me dar um recado que foi decisivo na minha vida. E daquele dia em diante, eu não deixei de estar ali servindo ao Senhor através do ministério da senhora. Tenho sido abençoada tanto eu quanto a minha casa, para a glória de Deus. Amém, você é uma bênção. Amém, pastora, obrigada. E então nós temos assim visto, né, que muitas pessoas usam, né, ou falam que recebeu alguma profecia da parte do Senhor e quer entregar o recado para alguém. Só que às vezes, né, a gente vê que acontece situações que às vezes a pessoa até não está com a vida no altar, vamos dizer assim, e sai entregando o recado. Como discernir essa voz se aquele recado que a pessoa recebeu vem do Senhor Jesus, de fato vai ser bênção para a vida dela? Então, Aline, eu vejo assim, sempre uso aquela palavra assim, Deus disse, Deus falou, sim, né? E são palavras dos profetas, né? Jeremias, sim, Isaías, Ezequiel, né? Então, todos eles, quando entregar o recado, Moisés também, sempre quando chegou diante de Faraó, Deus mandou dizer, né? Então, essa palavra é uma palavra realmente da Bíblia, né? Sim. Agora, tem que ter o dom do discernimento. A pessoa tem que ter o dom do discernimento para discernir se realmente aquela palavra veio de Deus. Porque muitos usam o nome de Deus. Sim, né? Verdade. Mas eu não acho difícil ter o discernimento, porque é uma pessoa que está alinhada com a palavra. Porque a Bíblia, ela é a voz de Deus. Verdade. E a palavra de Deus, ela nos guia a entender a voz de Deus. Né? Então, aquela profecia, ela tem que estar verdadeiramente alinhada com a natureza e o caráter de Deus. Sabe? Olha que interessante. Que é a Bíblia. A Bíblia é a voz dele. Verdade. Então, aqueles que entregam, eles vão ter a voz do Senhor. E aqueles que estão ouvindo, precisam ser pessoas alinhadas para ouvir a voz do Senhor. Jesus disse assim, que ele conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Então, aquele que é alinhado com a palavra, ele conhece a voz do Senhor.
Agora, o inimigo, ele é astúcio, ele imita a voz, ele cita versículos, ele cita Sim. até a sua dor, o que você precisa, ele fala tudo. Mas há uma diferença. Aqueles que têm o Espírito Santo vai notar uma Vai notar. diferença. Há uma Sim. diferença. Mas se você não tiver uma vida alinhada com Deus, de leitura de Bíblia, de oração, de jejum, pode confundir, porque ele se transforma em anjo, Satanás se transforma em anjo de luz, e a astúcia dele realmente é engano, é enganar. É Usando o enganar. quê? A palavra. Usando a A palavra. Olha só palavra. como isso é Então, sério. mas você tem que ver se está alinhada com a palavra que está te falando. Eu passei uma experiência, Aline, muito profunda com isso aí, quando eu cheguei em Alexânia. Eu Sim. recebi a palavra do Senhor que eu viria para cá e iria abrir a igreja aqui, né? E que seria uma grande igreja. Então, eu vim debaixo de uma palavra. Eu vim debaixo de uma profecia de Deus. E quando Sim. Deus fala comigo, ninguém muda aquilo ali. Eu sei que é Ele que está falando. Então, eu vim debaixo dessa palavra. E eu ainda estava num salão aqui na Vale do Sol. Eu recebi duas pessoas que diziam ser vaso de Deus, né? Eu estava orando lá na igreja, orava sempre às madrugadas, no salão, e até hoje. Sim. E então, de repente, eu recebo uma pessoa que dizia ser de Deus. E falou para mim assim: eu vim aqui entregar um recado de Deus para a senhora. E eu, sim. E eu não conhecia a pessoa, mas assistiu o culto tudo e passou para mim. E naquele momento ele disse assim: olha, Deus manda dizer que a senhora não vai levantar a igreja aqui. A senhora vai ficar pouco tempo aqui, logo a senhora vai retornar para a cidade da senhora. A senhora não vai plantar a igreja aqui. Olha, e aquele momento que era um momento tão crucial. Por quê? Porque eu estava com vontade de retornar. Certo. Eu estava debaixo de uma batalha espiritual muito forte, entendeu? Uma cidade estranha, não conhecia ninguém. Era só eu, meu esposo e minha filha. Então, assim, o desejo meu era pedir o meu superior, né? O meu superintendente, para enviar outro para cá, que eu queria ir embora. Então, quer dizer, aquilo que ele falou deu certo com o que eu estava querendo. Estou entendendo. Mas Olha não só. era o que Deus queria. Não era o que Deus queria. Entendeu? Por quê? Mas isso não me confundiu. Porque eu sabia que era o meu desejo, mas não era o desejo Não de era o Deus. desejo de Deus. O nosso Deus, ele não é Deus de confusão. Ele é de uma palavra só. Sim, sim, não, não. Como que ele me traz para cá e fala: tu vai plantar a igreja, vai levantar a bandeira lá e vai ser uma grande igreja? Aí depois de um ano, ele envia um profeta dentro da igreja falando que eu não ia. Não, tá errado. Eu só sei que eu olhei para essa pessoa e disse: não, eu vou construir a igreja aqui e ela vai ser uma grande igreja. Sim. Falei, porque eu sabia que não era. Porque muitas vezes as pessoas querem ouvir aquilo que elas desejam ouvir. Satanás sabe disso. Ele sabe da sua ansiedade, ele sabe o que você está passando. Então, oh, Deus ouviu. Meu Deus ouviu o que eu queria. Então, já vou sair mesmo, já vou falar que eu não vou construir igreja. Não é assim. Olha. Nosso Deus é Deus de uma só palavra. Falou, está falado. Entendeu? Eu estava sentindo a minha dor da solidão, de sozinha, mas era um processo. Eu trabalho para o reino, como qualquer outro tipo de trabalho. Você precisa cavar, você precisa plantar para depois colher. Não tem como você chegar aqui, colocar a igreja e falar no outro dia... Tá... Não, é trabalho árduo. É trabalho árduo. Imagina. É cavar, é plantar no coração das pessoas, que chama terra, plantar na terra, adubar, pregar, porque o coração da pessoa chama-se terra. Então, eu vim trabalhar para Jesus. Então, eu estava sentindo minha dor por causa de tudo que eu estava passando sozinha, solidão, orando. Imagino, né? Mas deixei a família, tudo, né? Tudo, deixei a família, meus irmãos, mãe, pai, tudo. Mas eu sabia que era o processo, né? Mas se você não tiver o discernimento, você junta a mala e vai embora. Olha, exatamente o que nós estávamos falando, sobre o engano. Né? Se a senhora não tivesse essa intimidade com o Senhor, de saber que a voz de Deus já tinha certificado ao coração dela, de que era o propósito de estar nessa cidade, né? O que ela queria no momento, como a senhora disse, era sim, voltar. Mas a senhora sabia, opa, essa voz não vem do meu Deus. Então, Aline, outra coisa, como eu disse, você tem que conhecer a natureza do Deus que você serve, você precisa conhecer o caráter dele. Sim. E eu sei que o caráter de Deus não é mentira. O caráter de Deus não é de duas palavras, é sincero. Eu vou te levar para lá e você vai levantar uma igreja, uma grande igreja naquele lugar, porque eu tenho um projeto no local e tenho a tua vida lá. Acabou. Nossa, olha que tremendo. E hoje tem vivido, né, pastora? Temos vivido essa promessa. A promessa do Senhor Jesus. Pastora, Jesus está voltando, né? Estamos vendo sinais.
A senhora acabou de estar, na verdade, num período de campanha, né, pastora? Falando onde Deus deu uma visão para a senhora sobre as pragas do Egito. Muitas coisas já começaram a acontecer. A senhora poderia deixar uma mensagem para os ouvintes acerca disso? Daquela pessoa que, eu ouço isso porque é comum as pessoas falarem assim, desde quando meu avô é vivo que fala-se que Jesus está voltando. Não sei se a senhora já teve, né, ouviu esse tipo de fala. Que às vezes a pessoa tem incredulidade, mas verdadeiramente os sinais estão aí para aquele que quer ver. O que a senhora poderia dizer para essas pessoas que ainda não acredita que de fato está se cumprindo a palavra do Senhor para a volta de Jesus? Aline, Jesus ele está voltando, está muito próximo à volta dele, a gente vê pelos acontecimentos. E Sim. eu achei muito interessante quando o Senhor me revelou a campanha das 10 pragas, é algo que estremeceu, porque eu estava num propósito o dia todo na igreja, a favor da igreja, Sim. a favor do povo, da cidade, e esse é o propósito do pastor. Então, naquele momento, o Espírito Santo falou no meu coração, levanta a campanha das 10 pragas. Eu assustei, porque eu falei, 10 pragas? Por que, Senhor? Como tem sido? E o Espírito Santo foi falando ao meu coração, olha, 5 é sobre a economia do Egito. Sim. E 5 sobre enfermidades. E explica ao povo e passa para a igreja, quem estiver lá é para ouvir o meu poder e a minha soberania, porque aquilo lá fui eu. E eu fiz para ver conversão, salvação, libertação do meu povo da escravidão e do próprio povo do Egito. Eu queria que eles olhassem para mim e observassem que os ídolos deles não eram nada. Eu que sou soberano. Eu que sou o soberano. Então, naquele momento, o Espírito Santo falou assim, e é necessário falar porque muitas coisas vão vir. A enfermidade simples vai se tornar mortal. Uma gripe, ela vai se tornar tão forte que ela vai matar. Porque você sabe que gripe não mata, mas ela vai passar a matar. É como se o senhor falasse. Entendi. E ele falou, vai haver bactérias, antibióticos, que não vai conseguir matar as bactérias. Então, assim, foi o que aconteceu no Egito. Deus mostrando. O que ele quer? Ele quer que o povo volte para ele. Que o povo creia nele, né? E olhe que ele é o soberano e não dá honra a divindades como homens. Não, a ele que é digno. Porque lá no Egito a divindade maior era o próprio faraó. O povo tinha ele como Deus. E de repente Deus tira a máscara, essa divindade chamada faraó não dava conta mais de nada, não podia mandar os piolhos embora, as rãs, doença, a fome, e Deus manifestou a sua glória. Então Jesus estava, mas antes dele voltar, ele ainda vai mostrar muito o seu poder. Ele vai mostrar muitos sinais ainda vão acontecer. Vai acontecer por amor à humanidade, porque Jesus quer salvar os homens. Mas se ele não mostrar, os homens ficam à vontade, né? Então a gente está vendo acontecendo muita coisa, vai acontecer, já está acontecendo, tanto no Brasil, nas outras nações, vai acontecer. Por isso que ele falou das pragas, porque ele quer que a igreja creia nele, confie nele, que no tempo de crise, no tempo de adversidade ou de enfermidades, aquele que está alinhado com o céu e que tem a marca do sangue de Jesus Cristo, ele é poupado. Porque ele vai voltar. Mas antes dele voltar, haverá muitos acontecimentos. E para aqueles que acham que Jesus não vai voltar, igual você falou assim, desde não sei quantos já foram. Sim, Jesus já voltou para essas pessoas, né? Sim, quantos Jesus já levou, já arrebatou daqui, né? Quantos já foram morar com ele? Mas haverá realmente o arrebatamento da igreja. Mas muitos já se foram. E vai acontecer a qualquer momento. Mas antes disso, ele ainda vai mostrar muito o seu poder para salvar os homens. Para salvar os homens. Porque é isso que o Senhor quer, que todos nós venhamos alcançar, né, mesmo a salvação. Que seja na dor, né? Mas Deus, ele é muito amor. Amor e amor mesmo. Mas o reino dele é justiça também. É verdade. Não tem uma Bíblia que fala só de amor. A Bíblia, ela fala muito mais de justiça. Né? Então tem o amor dele, mas ele é justiça. Ele é justiça. Nossa, muito forte isso. Pastor Ivadete, a senhora poderia falar para os nossos ouvintes, alguém que de repente tem esse chamado do Senhor, mas que tem medo de seguir, que conselho a senhora daria para essa pessoa que, olha, eu tenho um chamado profético ou ministerial no sentido de que crê que o Senhor chamou para levar a palavra, o que a senhora poderia estar dizendo? Aline, a primeira coisa, a pessoa tem que ter certeza que ela foi chamada para pastorear. Para pastorear. Isso é um chamado de Deus, tem que ser chamado. Tem que ser, né, não é porque você tem um dom, ou Deus te deu um dom, agora eu vou ali, vou abrir, eu vou fazer a obra porque eu tenho um dom. Não tem nada a ver. Pastoreamento, você precisa ter o chamado. É uma coisa linda que eu vejo, assim, eu não nasci com um dom, mas
o que eu vejo é que eu fui ungida do ventre. Sim, sabe? verdade. Então, como Jeremias no capítulo 1 fala, o próprio Deus diz, antes que você nascesse, eu já te conheci e te consagrei como profeta às nações. Né? Então, e santifiquei você para mim. Então, essa palavra, quando eu era mais jovem, eu sempre lia, eu chorava quando Nossa, eu lia. forte, Porque né? o Senhor falava comigo, né? Sim. Eu te consagrei no ventre da sua mãe para mim. E quando o Senhor consagra alguém para ele, está consagrado. Então, você vive no mundo como se não tivesse no mundo. É muito interessante. Aline, Nossa. não tem vontade do mundo, não tem vontade de ser corrupto, de ser uma Sim. pessoa que vai fazer coisa. Não tem. É algo assim, é aquela mensagem. Eu acho linda a oração sacerdotal de Jesus, que está lá em João, se não me engano, 17, ele faz uma oração e fala com o Pai. Ele fala, Pai, eu tá chegando a ele estava dizendo um adeus ali, né? Ele fez uma oração dizendo, eu estou indo embora. O Senhor me deu os discípulos, eles são meus. Enquanto eu estou aqui, eu estou orando por eles, defendendo eles. Mas eu vou. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. E eu peço ao Senhor que livre eles do mal, guarda eles. Então eu sinto, essa sou eu, sabe? Fazer parte de Jesus ali. Eu estou no mundo, mas eu não sou dele. Não e nada me chama a atenção do mundo. Nada. Sim, não, né? A pastora é um exemplo, eu como ovelha eu posso dizer isso, realmente é exemplo de mulher de Deus, mulher de fé, mulher que realmente tem a vida no altar, servindo ao Senhor, né, pastora? E que dica a senhora poderia dar, prática espiritual, para alguém que está desanimado, desalentado, para que venha ativar mais a fé? Sempre crer na palavra do Senhor, não ir pelas palavras de pessoas, não ir ouvir coisas negativas. Você tem que ter sua fé em Cristo Jesus. A pessoa, muitas vezes, se o marido desanima, ele desanima. Se o irmão desanima, desanima. Não. A salvação ela é individual. Você tem que ter certeza do Deus que te chamou, tem que ter certeza da sua salvação eterna, independente de pessoas da terra. Você precisa prosseguir sem olhar para trás, porque a salvação é individual. Eu não vou para o céu junto com o Joel, que é o meu esposo, cada um vai ter um tempo determinado aqui, né? Então eu tenho minha salvação em Cristo Jesus individual, então eu tenho que cuidar dela e não ficar desanimado pelas coisas que eu ouço, que eu vejo. Segue a Jesus sem olhar para trás, né? Eu digo assim, ó, tem um salmo, que é o Salmo 115, lá no versículo 8, diz assim, que aqueles que adoram os ídolos, eles passam a ser como eles, né? E eu quero dizer para você aqui, para todos que estão me ouvindo, porque lá fala que se torna semelhantes a eles. Eu tenho um ídolo, meu ídolo é Jesus. Então, eu me torno semelhante a ele. Semelhante a ele. E eu amo falar de Jesus. E quando eu leio esse versículo, eu disse, eu tenho um ídolo. O meu ídolo é Jesus, então eu sou semelhante a ele. E quando o ídolo é Jesus, você é semelhante a ele, nada te faz afastar da presença dele. A sua vontade é o céu. É o céu. Oh, eita glória! Que lindo, que lindo. Pastora, nós estamos chegando ao fim desse episódio. Que privilégio poder ouvir essa história da senhora, que de fato é inspiradora. Essa mulher que tem uma liderança incrível na cidade de Alexandria, tem feito diferença, sim, impactado vidas verdadeiramente para a glória de Deus. Eu queria falar uma experiência, Aline. Por favor. Eu tive uma experiência, uma das experiências muito fortes que eu tive quando eu vim para Alexandria. Sim. Que quem me ensinou a obra aqui em Alexandria foi o Espírito Santo. Todas as vezes que eu orava de madrugada no salão, o Espírito Santo falava comigo assim, tu vai passar a experiência comigo, eu vou te ensinar. E uma coisa que o Espírito Santo falou muito profundo no meu coração, é aquela mensagem lá de Atos 2, sabe? Sim. O Espírito Santo falava assim, você viu que a igreja crescia, caiu na graça do povo? Então aquilo era uma chave para ser virada na minha vida. E eu dizia assim, o que é cair na graça do povo? Sim, sabe? Aí eu perguntei para o Espírito Santo, e o Espírito Santo, eu vou te falar, o que é isso? E aí eu li a palavra, o Espírito Santo dizia para mim, se você quiser crescimento aqui, e a obra que eu tenho para realizar aqui em crescimento, de prosperidade, de tudo, você precisa realmente fazer o que a igreja, os discípulos fizeram. E o que eles querem na graça do povo? Qual é a graça do povo? Ser minha testemunha. Nossa, ser testemunha, sim, ser minha testemunha. O povo tinha prazer de ir naquela igreja. O povo caiu na graça do povo porque eu realizava milagres através da vida deles, mas ele era minhas testemunhas. E aí eu dizia, como é ser sua testemunha na cidade? Eu falei, cidade pequena, onde você comprar, você paga. Você é minha testemunha. O que você falar, você cumpre, porque você é minha testemunha.
É lindo. Nossa, muito lindo, sabe? muito E foi lindo, algo que o Senhor pastora. falou. O Senhor falava comigo assim, ó, tudo que você pedir na igreja como oferta, falar que vai construir um muro, construa um muro. Porque a minha palavra é sim, sim, não, não. E os meus que dá testemunho, eles me seguem. Então, sejam um testemunho. E eu vou acrescentar no seu ministério e a obra crescerá. Glória a Então, foi uma Deus. coisa Que que eu lindo. tive uma experiência muito profunda de Sim. madrugada, orando pela igreja no No início. E o início. Espírito Santo me deu essa chave. E falou, faça Olha. isso e crescerá. Porque quem dá o crescimento É ele, né, é pastora? ele. E ele me ensinou isso. Então, por isso que muitas vezes as pessoas, ah, pastora Ivadete, é muito rígida, é isso. Não, é a palavra. É a palavra. É a palavra. Verdade. E ela não mente. Não. É ela que é a bússola, né? É ela como que é a você falou, bússola. que nos direciona. Ela é a voz do É a Senhor. voz do Senhor. É a constituição do céu. É a essa aqui. Constituição do céu. Ai, que Amém. tremendo. Nossa, maravilhoso receber a senhora aqui. Que privilégio Amém, incrível para Aline. nós. Eu tenho certeza que você, ouvinte, será muito edificado com essa palavra. Obrigada por sua companhia. Quero aproveitar para pedir para você seguir o nosso canal no YouTube, que é Mulheres Inspiradoras Podcast, tudo junto. E no Instagram, mulheresinspiradoras.podcast. Aproveita para compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também sejam edificadas. Até a próxima!